Tudo bem? Muito prazer, eu sou Edson Erdmann e essa é a última entrevista do Fernandão. Bom, era uma segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2013. E eu lembro que o Fernandão chegou, era por volta das 4h30 da tarde, chegou, entrou, cumprimentou a equipe, conversou com o Edson. E eu lembro que me parecia um cara assim, ele era bem vaidoso com o cabelo dele. E ele pediu licença, saiu e voltou com os cabelos molhados, ajeitado do jeito que ele queria, não deixou que ninguém arrumasse o cabelo dele e tal. E sentou para dar entrevista como a gente tinha planejado. E aí as primeiras perguntas que a gente sempre fazia para os jogadores era nome, de onde veio e a idade. E o Fernando, orgulhoso, disse o nome, disse de onde veio, disse a idade e disse mais coisas. E estas coisas todo mundo vai conhecer a partir de agora, num momento inesquecível para todos nós. Foi muito legal porque ele sentiu no momento que ele entrou no estúdio e ele viu que nós éramos, além de ser uma equipe de um projeto, de um show, de um projeto de audiovisual, nós éramos uma equipe de um projeto artístico, mas uma equipe de colorados. Então ele estava diante de profissionais que ao mesmo tempo eram torcedores e fãs do Fernandão. Então não foi difícil ele entrar no clima de devoção que todos ali no estúdio tinham pelo ídolo Fernandão e pela instituição internacional. Então, e quando ele começou a dar o depoimento foi muito emotivo e acho que todo mundo se emocionou junto. O Fernando deu aquela entrevista e ao final da entrevista ele me deu um abraço, chorando, nós nos abraçamos muito forte e ele disse assim: Edson, eu dei a melhor entrevista da minha vida. E eu fiquei muito surpreso com aquilo ali. A gente deixou ele muito à vontade. Em 2h30 ele chorou 6 vezes. Isso que a gente só contou porque a gente chorou junto, né? A gente foi contando depois. 6 vezes. E ele disse coisas que a gente nunca imaginava, que eram bastidores da vida de um capitão com todos os seus grandes amigos juntos, fazendo a alegria de uma imensidão colorada pelo mundo inteiro. Então a entrevista do Fernandão foi uma coisa que me emocionou demais quando eu fiz a montagem. Sempre que eu precisava de uma frase forte, eu ia lá, buscava na entrevista do Fernandão. E é um material que vai entrar para a história de todos os colorados e de todo mundo que ama e gosta do futebol. E a partir de agora, nós vamos poder curtir este momento, que é um momento espetacular, que eu acho que todo mundo vai gostar muito, porque a gente já chorou e viu várias vezes, mas esse cara está vivo entre nós. Fernando, muito obrigado por esse momento, cara. E eu sei de onde tu estiver, vai estar tocando no coração de cada um que está vendo isso a partir de agora. Senhores, com vocês, Fernandão, a última entrevista. Nome, da onde tu veio, quando tu nasceu. De onde eu vim? É o nome da... Nome de onde eu vim Quando tu nasceu. Fernando Luz da Costa, Goiânia, goianiense, 18/3/78. Maravilha. Velho, qual é a tua primeira impressão quando tu chega no Internacional pela primeira vez? Seja como alguém falou alguma coisa, um lugar que tu viu, um detalhe qualquer, alguma coisa que te marcou e que te influenciou dali pra frente. Qualquer coisinha, pode ser um detalhe. Que eu vi aqui, no caso. Pode deixar na frente, tá bem. Pode tirar a frente. Olha o galão. Quando eu cheguei, né? Porque antes teve uma história antes, que foi a minha contratação. Conta lá. Na verdade, eu tava na França já há 3 anos e aí pintou uma possibilidade, um empresário me ligou dizendo que tinha alguns times do Brasil que queriam me trazer de volta e tal. Eu já estava completando 26 anos, eu tinha saído do AS, ninguém me conhecia muito no Brasil.
E eu queria realmente viver uma boa experiência. Como eu estava vivendo 3 anos na França, com futebol organizado, com clube organizado, eu queria voltar para algum lugar que tivesse mais ou menos a mesma coisa aqui no Brasil. Naquela época, o Brasil estava vivendo uma fase muito complicada, de muitos times com salário atrasado, e tive 3, 4, 5 propostas. E uma delas me chamou a atenção, porque o empresário me ligou e falou assim: tu tá em Goiânia de férias? Eu tô. Era mês de maio, né? Comecinho de junho, maio, final de maio, começo de junho. Eu tinha terminado a temporada na Europa, eu tinha vindo de férias. Ele falou assim: amanhã eu tô indo aí com o presidente do Internacional para almoçar contigo. Eu falei: tranquilo. E aí, no outro dia, me chega o Fernando Carvalho no aeroporto, 11 horas da manhã. Eu fui para uma churrascaria lá em Goiânia com ele, almocei com ele. Ele me colocou dos planos do Inter, que ele ia tentar montar uma equipe homogênea, que ele ia tentar montar um grupo forte para ser um dos melhores clubes do Brasil e da América do Sul. Ele me explicou mais algumas coisas. Às 2h30 da tarde ele saiu do restaurante comigo, deixei ele no aeroporto, ele voltou para Porto Alegre. Ou seja, o cara foi lá só para falar comigo, né? Não conhecia quem era. E daí eu liguei pro Marabá, era um jogador que eu tinha jogado junto com ele no Goiás e estava aqui no Inter. Ele me falou super bem do Inter na época. Como eu já tinha mais ou menos acertado o salário, tudo com ele, eu dei a palavra. Eu falei assim: não, eu vou, estamos acertados aqui. Mas de palavra, não assinamos nada. E depois disso fui pro Rio de Janeiro, teve até uma possibilidade de reunião ali com o Olympique de Marseille na época, que o Olympique queria me negociar com outro clube. E eu peguei, bati o pé e falei assim: não, eu quero com esse clube porque a seriedade que eu vi do presidente deve ser o que o clube é mesmo, né? Do presidente vir aqui em Goiânia, ao invés de... Normalmente o que acontece? Ele te manda uma passagem e você vai pro local dele. E ele foi lá em Goiânia. Isso aí realmente me chamou muita atenção. Foi quando eu decidi vir pro Internacional, né? Aquilo dali realmente foi o fator muito decisivo para eu ter vindo pro Inter naquela época. E aí, da minha chegada, eu vi a organização de um clube grande do Brasil, né, que tinha muita coisa boa para ser do Brasil naquela época, porque eu estava acostumado já com 3 anos da França, muita organização. Daqui a pouco eu chego, vejo um baita de um estádio, vejo um campo de treinamento muito bom, condições de vestiário muito boas para a época, e eu fiquei entusiasmado. Falei: pô, se for isso tudo mesmo, a gente vai conseguir boas coisas aqui. E o projeto do Fernando Carvalho era, em 2 anos, colocar o Internacional, em 4 anos, colocar o Internacional em um dos melhores clubes do Brasil. E dali começou. Teve um problema logo na minha chegada, que não consegui a transferência direto na época. Então eu cheguei dia 14 de junho e só fui estrear dia 10 de julho. Então, até certo ponto foi bom, para que eu pudesse ficar treinando com o Paulo Paixão, a parte física, porque eu estava um pouco de férias, e eu me preparei muito para estrear. Eu não sabia quando eu estreava, e acabou que a minha estreia foi no dia 10 de julho, foi no domingo. Na sexta-feira, depois do treino coletivo, que eu tive minha liberação. Foi, assim, nos últimos minutos mesmo que eu tive a confirmação da minha liberação. E o Joel Santana, na época, tinha levado todo mundo para concentração, porque era um Grenal importante. E aquilo dali, eu não sabia nem se eu poderia jogar, né? E de última hora foi confirmado que eu poderia jogar. E aí o Joel me chamou no quarto, na época, lá na concentração, e falou: Fernando, não treinei contigo no time titular, não vou começar contigo, mas te prepara porque possivelmente tu vai entrar no jogo. E aí eu já comecei a dormir todo dia pensando na estreia no Grenal, né? Foi de sexta para sábado, nós concentramos na sexta-feira. E eu lembro que eu tinha lido no sábado de manhã, ou no domingo de manhã, alguma coisa assim, alguma coisa sobre poderia ser o gol 1000, poderia sair o gol 1000 da história dos Grenais. Mas assim, eu estava chegando, não estava muito ambientalizado com tudo, né? Com a tradição, com a rivalidade. Sabia muito da rivalidade, mas não estava acostumado com aquilo tudo. E não gravei aquilo dali. E quando a gente foi pro jogo, logo ali no primeiro tempo, as coisas meio complicadas, o time jogando bem, mas
não conseguia chegar muito no ataque, também não estava sofrendo pressão nenhuma do Grêmio na época. E se eu não me engano, o Wilson machucou no final do primeiro tempo. E aí entra pro intervalo aquela coisa, pô, o que nós vamos fazer? Né? O Bolívar estava jogando de lateral na época, era o Wilson e Vinícius na zaga. E vamos fazer o quê? Como que muda? E chegou o Sangalete, desculpa, o Sangalete estava jogando. E o Sangalete e o Klemer chegaram no Joel e falaram: Joel, o Fernandão já jogou de meio de meio campista lá na França. De repente ele te resolve a situação. Tu traz o Bolívar, traz o Helder pra lateral e coloca o Fernando no meio. E o Joel me chamou. Tu joga no meio? Eu falei: pô, Joel, jogo em qualquer lugar que tu me colocar. No Grenal eu quero estrear, quero entrar em campo, quero jogar, meu. E aí ele falou assim: não, então vai pro meio campo. A gente formou um triângulo no meio campo. E o Helder foi pra lateral. Nós praticamente fizemos 3 zagueiros ali na época. E dali começou. Entrei no intervalo do jogo, sofri a falta do primeiro gol. O Helder Granja bateu a falta, o Alex bateu a falta e o Vinícius fez o gol de cabeça, que foi o 999, né? E depois num contra-ataque, meio que contra-ataque, eu lembro que eu saí com a jogada, eu coloquei pro Marabá do lado, o Marabá cruzou, a bola passou direto na área, e o Helder Granja chegou pelo lado direito, pegou a bola, dominou, e no que ele domina eu dou 2 passos para trás, para esperar o cruzamento, porque no tempo que eu estava treinando eu já tinha visto que o Helder cruzava super bem, né? E ele, nesse tempo que a gente estava treinando, ele viu que eu cabeceava muito bem e ele sabia da bola que eu gostava. Eu não gostava de uma bola muito rápida, eu gostava de uma bola mais viajada, alta, para eu pegar ela bem em cima no tempo certo, para antecipar zagueiro, que eu tinha um bom tempo de bola. E ele colocou a bola com a mão, falou: Fernando, faz o gol. Eu até brinquei na época, porque ele, se fosse dedicar o gol, 50%, 60% do gol foi dele, porque ele colocou com a mão o cruzamento, sabe? E eu subi, e eu tenho imagem na minha cabeça até hoje, assim, no momento que eu subo, eu olhei pro goleiro antes de cabecear, e eu vi que o canto estava todo aberto, sabe? Então eu falei: pô, é só cabecear forte para baixo que vai ser gol. E acabei que peguei super bem, a defesa do Grêmio nem subiu, se eu não me lembro, não subiram comigo, porque eu tinha saído um pouquinho da faixa deles, assim, da linha de marcação. Vim, dei um passo, 2, subi, peguei a bola no alto, cabecei forte no canto e entrou. Pô, ali naquele momento, eu nem corri pra torcida nem nada, porque eu não estava acostumado ainda com o Beira-Rio, com torcida, com aquilo tudo, né? Eu lembro que eu fui correndo e ajoelhei, porque ali eu sempre tive uma fé muito grande, sempre tive Deus junto comigo, no meu momento, né? Não de falar para os outros, de pregar, de nada. Religião é muito de cada um, mas eu tinha muita fé, tenho muita fé, e ali eu ajoelhei para agradecer a estreia que eu estava tendo naquele momento. Porque eu sabia da importância, né, de estrear no Internacional, sabia da importância que era o clássico, que era muito importante você estrear bem num clássico como aquele, e muito importante você tá fazendo um gol, logo no primeiro jogo, né? E ali eu tô rezando, todo mundo veio, me abraçou e tal. Nisso o Rafael fala no meu ouvido, assim, meio que um palavrãozinho ali, e pô, é o gol 1000 da história do clássico. Eu peguei e tava já levantando já, aí eu continuei ajoelhado ali, dei mais uma agradecida, agradecendo por... Aí eu lembrei que eu tinha visto realmente, e ali eu agradeci por tá tendo aquela estreia, né? Bom, começa uma trajetória vitoriosa. Quando acontece aquele pênalti no Corinthians, no Tinga, né, tem uma virada grande ali. Porque vinha de um momento que foi quase tirar aquele título. Pensou. Na verdade, ele foi indignação, sabe? De ver todo um esforço nas mãos de uma pessoa, sabe? Todo o esforço, talvez não na mão de uma pessoa só, mas de estarem te tirando algo que você estava conquistando dentro de campo. Não só no pênalti, porque ali nós estávamos
uma diferença muito grande. Primeiro antes da mudança dos 11 jogos e depois que virou os 11 jogos que fizeram os resultados de novo, nós fomos os únicos prejudicados naquele momento, porque o jogo que voltou nosso era um jogo que a gente tinha ganho, então a gente já tinha os 3 pontos. E o jogo que voltou do adversário, o adversário tinha perdido dois jogos, que ele conseguiu uma vitória e um empate. Então eles já conseguiram 4 pontos na nossa frente que eram pontos perdidos, independentemente de quem tenha feito tudo que fez lá. E você entrar para aquele jogo, sentir que aquele adversário ali era o momento de você realmente ultrapassar, mesmo jogando na casa deles, e a gente jogar bem da maneira que a gente estava jogando, ter um pênalti claro para todos, como foi, e foi o que eu virei para ele na hora e pedi pro árbitro. Me fugiu o nome dele agora, mas... E que eu respeito muito, sabe? Eu acho que errar é humano e eu sempre o respeitei dentro de campo e o respeito até hoje. Lógico que eu sou contrário àquela decisão dele, mas eu não pedi o pênalti para ele. Eu vou te falar algo aqui agora que eu pedi para ele naquele momento. Porque o Tinga tinha 5 ou 6 minutos que o Tinga tinha tomado um cartão amarelo. E no momento que o Tinga cai e que ele corre pro lado do Tinga, eu senti que ele ia expulsar o Tinga, sabe? E eu corro para ele e falo, foi pênalti. Ele falou assim, não, ele se jogou. Eu falei assim, tu vai errar de não marcar o pênalti, não erre 2 vezes, não expulse o Tinga. Não tem problema, tu não marcou o pênalti, não tem problema. Agora, não cometa o segundo erro. Não expulse o Tinga, deixa o Tinga dentro de campo. Por favor, eu te peço, tu vai errar 2 vezes. E ele já meteu a mão no bolso e falou assim, Fernando, eu tenho certeza que ele se jogou. Eu falei, se ele não se jogou, o Tinga não se joga. O Tinga não é disso. E aí ele tira o cartão e expulsa o Tinga naquele momento ali. E eu acho que ali nos deu uma força muito grande também, sabe? Porque mesmo com 10 em campo, nós mantivemos uma pressão imensa em cima do Corinthians, não fizemos o segundo gol por falta realmente de detalhezinho para que a gente pudesse vencer o jogo com 1 a menos. E depois, na sequência do campeonato, foi correr atrás o tempo todo, né? Mas aquele momento ali foi decisivo, sem dúvida nenhuma, para todo o campeonato. Porque se a gente ganha deles lá dentro, a própria sequência deles no campeonato teria sido diferente. Então, isso ali fez uma diferença muito grande. Não só o pênalti marcado, porque eu tenho certeza absoluta, pelo segundo tempo que nós íamos fazendo, o Corinthians não estava vendo a cor da bola naquele segundo tempo. Se o Tinga continua em campo e a gente ficasse 11 contra 11, a gente teria vencido aquele jogo. É muito difícil você falar o sim no futebol, mas eu lamento ele não ter marcado o pênalti e lamento, acima de tudo, ele ter expulsado o Tinga, mesmo sem marcar o pênalti, porque... Se tem um título que eu não tenho é de campeão brasileiro, sabe? Apesar de me sentir, é um título que eu não tenho, mas que eu sinto que me tiraram fora de campo. Quando vocês voltam e entram naquele carro de bombeiros, fazem aquilo todo mundo, levam vocês como campeões. O que é isso? Na verdade, assim, o que aconteceu foi que lá no jogo do Curitiba, quando nós perdemos de 1-0 lá, a diferença era de 3 pontos. Se conta os 4 pontos que o adversário ganhou fora de campo, mesmo que tenha sido dentro de campo depois vencido e empatado, né, os 2 jogos que eles tiveram, foi uma decisão fora de campo. Ali eles... Eu lembro que Fernando Carvalho, Vitório Pífero, não, voltem lá e comemorem junto com a torcida, porque vocês são campeões. O resto a gente vai buscar. Agora, se sintam campeões. Eles falaram isso dentro do vestiário pra gente, porque a gente tava um pouco de cabeça baixa, realmente, porque se a gente tivesse vencido aquele jogo lá, era um pouco improvável, com uma diferença muito grande de gols, a gente poderia até, com aquela vitória ali, ter se sagrado campeão, mesmo assim. Então, a gente tava um pouco de cabeça baixa dentro do vestiário, e eles falaram, volta, comemore com a torcida, porque vocês são campeões, deixa que o resto a gente vai buscar fora de campo, mas se sintam campeões. Vocês foram bravos, vocês buscaram, vocês realmente foram homens e a gente tem orgulho de ter atletas como vocês no Internacional. E nós saímos e comemoramos lá em Curitiba e na chegada aqui apareceu uma taça, apareceu um caminhão e ali a gente fez uma festa, mas assim, com gosto amargo, sem dúvida, né? A gente sabendo que era uma briga fora de campo.
Mas hoje a gente se sente até campeão por tudo que nós fizemos em 2005. Você vê que nós chegamos aqui, a torcida viu, reconheceu, né? Fizeram uma passeata grande, todo torcedor colorado, porque sabia que o título merecedor era nosso, aquele título que foi conquistado dentro de campo. Teve uma matéria, há pouco tempo que passou, acho que foi fantástico, que o presidente dizia, não, aquele título a gente sabe, né? Porque o verdadeiro campeão é internacional, a gente sabe o que a gente fez. Uma gravação, Sim. era tudo... Bom, mas aquilo ali aconteceu, aquele pênalti, não deram aquele pênalti, veio aquilo tudo. O que me pareceu, isso é uma pergunta que está bem muito pareceu que a gente não reclamou a ponto de fazer uma bagunça e fazer aquele negócio ser sério. A gente meio aceitou. O Internacional vinha ainda aceitando um pouco das coisas, mas depois mudou isso. Porque como aquilo aconteceu, a gente viu que nos tiraram o título assim na mão grande mesmo, e aí a gente tinha que, para que a gente conquistasse, a gente tinha que ter um pouco de indignação, né, com algumas situações, e aquilo ficou muito claro, né, depois que teve o problema daqueles árbitros. O próprio Márcio Rezende foi o último jogo que ele fez, depois não apitou mais, entendeu? Entrou no inferno, então aquilo nos deixou muito indignados. Eu sempre falo uma coisa, eu devo minha vida a... Vamos lá. Bom lembrar, é constantíssimo isso. Não vou conseguir. Tem água aí, não? Até eu falar... Vamos lá. Calma que eu vou sofrer para falar, mas... Eu sempre... Eu sempre tentei ser muito grato às pessoas que me ajudaram, assim. E quando a gente fala num todo, né? Que é depois, aquele grupo de 2006, mas aquele grupo, na verdade, começou a se formar em 2005. E vou ser bem sincero, ele começou a se formar mesmo num momento que, não por culpa do Joel, pelo contrário, mas pela maneira do Muricy. O Muricy foi muito importante para o Internacional no todo. E para mim, principalmente, porque ele conversava comigo todos os dias. A confiança que o Muricy me passava era incrível. Ele, nas preleções, ele falava, olha, não vamos tomar gol porque um gol eu tenho certeza que a gente vai fazer lá na frente. Vocês façam a jogada pelo lado, cruzam, vocês procuram o Fernando.
nos treinamentos ele me pegava muito e... O que tu quer fazer? Quer treinar a finalização? Vamos treinar a finalização. Então ele foi um cara... Para um Internacional, tudo aquilo que o Inter conquistou em 2006 começou com o Muricy, começou com a mão do Muricy, da maneira do Muricy ser, da maneira do Muricy lidar com as pessoas. E o Muricy nunca passou a mão na cabeça de ninguém, nem na minha, nem no mais novo e nem no mais velho dentro do grupo, que naquela época não era eu. E a cobrança no futebol, ela faz parte. E quando não se tem cobrança, você não chega em lugar nenhum dentro do futebol. Então aquele grupo de 2006 começou a se formar a partir das 2 desclassificações que nós tivemos na Sul-Americana para o Boca. Tanto em 2004 quanto em 2005. E ali nós aprendemos muito. Então o que eu digo é que o Muricy, ele me ensinou a ter indignação pela derrota, sabe? Ele me ensinou a não aceitar a derrota. E no momento que a gente percebesse que a derrota estava próxima, era pra gente buscar um empate. Que de repente não precisava buscar a vitória, mas que tivesse indignação para buscar um empate, pelo menos. Então, o Muricy, ele faz parte da minha vida, eu sou eternamente grato a ele. Como a muitas pessoas, como o Fernando Carvalho também, mas quando eu vou citar uma pessoa, eu me emociono porque ele começou tudo. E na sequência dele, ele tinha um projeto de vida na época e eu lembro que eu cheguei a conversar com ele no final do campeonato, pedindo para ele ficar no Inter em 2006. Que a gente ia reverter tudo aquilo, que a gente ia buscar títulos no outro ano. E ele tinha um projeto de família que falou mais alto do que eu tinha naquele momento. E ele acabou indo para São Paulo naquela época. Mas aí vem uma segunda pessoa que eu sou eternamente grato também, que aí eu sempre brinco, né, que com aquele jeitão dele de ser, com aquela maneira de enxergar a vida, de enxergar o futebol, ele tá dando sombra, né? Ele queria vencer todo jogo, ele brincava assim, ó, comigo não tem empate, não tem derrota, eu quero ganhar, eu prefiro perder, mas eu quero vencer. E aí chega o Abel. E o Abel, com certeza, na minha carreira, é outra pessoa que eu devo tudo também para ele, sabe? Porque ele é um cara sensacional. Não é que ele foi, eu acho que ele mereceu porque ele soube pegar um grupo que estava vindo informação e colocou 2 peças no grupo e manteve tudo que o Muricy tinha feito antes. Colocou o tempero dele e começou a formar realmente uma família naquele ano ali. Foi o Fabiano Heller que veio e o Fabinho que chegou, né? Que o Abel praticamente trouxe, vamos dizer assim. E aí chega o Fabiano, a gente numa desconfiança muito grande. E aquele grupo, desde o começo buscando, nós perdemos um jogo num time que tinha jogado na Ubra, não lembro contra qual adversário, no Campeonato Gaúcho. E nós perdemos aquele Campeonato Gaúcho no segundo jogo, com uma derrota só no campeonato, e na final com 2 empates. E aquela derrota, naquele momento, foi a virada para ser campeão da Libertadores. Aquela derrota do Campeonato Gaúcho, se eu tivesse que agradecer alguma coisa, eu agradeceria demais aquela derrota do Campeonato Gaúcho, porque nós estávamos acostumados a vencer um título e daqui a pouco, se a gente tivesse vencido aquele Campeonato Gaúcho, o time, os jogadores, nós em si, né? Talvez a gente teria se conformado com um ano, vamos dizer. Vencemos um título. E a derrota da maneira que foi, tomando um gol no finalzinho do jogo, empatando de 1-1 em casa, dentro do Beira-Rio, sofrendo
muitas coisas naquele momento ali, nos fez olhar um para o outro, abraçar no vestiário e falar, tem muita coisa ainda pela frente nesse ano. Nós aprendemos com as derrotas do ano passado, do que nos tiraram ano passado, e hoje está mais uma derrota para a gente aprender. E aquilo dali, olha, não vou te dizer que foi o nosso maior combustível, mas aquela derrota nos deu uma força muito grande para lembrar de tudo que tinha acontecido no passado e que ainda existiam 3 competições pela frente naquele ano, sabe? Que era a Libertadores, se a gente vencesse a Libertadores seria mais uma, que era o Campeonato Mundial. E a gente começou a bater em cima dessa tecla. Nós ainda temos Libertadores, Campeonato Brasileiro e temos o Mundial no final do ano. E todos os nossos jogos, tanto de Libertadores quanto de Campeonato Brasileiro, nas nossas palestras antes do jogo, o Abel trouxe o Mota para cá para nos dar uma palestra de motivacional. O Evandro Mota, desculpa. E o Evandro também teve uma parcela muito grande de colaboração para aquele título da Libertadores, porque nós entramos na Libertadores, a cada jogo ele nos motivava, ele falava de como eram os juízes, né? E de como eram as provocações dos adversários e o que a gente devia falar, o que a gente devia fazer dentro de campo. E aí tinha uma frase que se tornou a nossa frase da Libertadores de 2006. Ele fala, bola neles. Bola neles. Essa era a frase que pegou no nosso... E o nosso grupo já estava muito unido ali nessa época. E era um ambiente fantástico, o ambiente do Inter ali naquele momento já. E a gente começou a brincar com bola neles, que começou como uma gozação, no começo uma gozação em cima do Evandro, porque o Evandro falava, ele vai chegar e vai te cuspir. E tu não retruca, não devolve, bola neles. Ele vai te dar uma pancada e vai passar a mão na tua cara, tu não devolve, bola neles. E isso ele começava a falar, ele vai te provocar de tal maneira, bola neles. E ele passava um vídeo e daqui a pouco o bola neles começava a piscar no vídeo. Engraçado, tem muita coisa engraçada. Você com um perdigão no grupo, não tinha como não ter coisa engraçada. Lá no fundo do ônibus, contando anedotas, com o Edgley, que pegava no pé dele. Eu sou horrível pra contar história engraçada, mas o Perdigão era um cara que era o primeiro a chegar no vestiário, todos os treinamentos. Principalmente para jogos, né, mas fora do Beira-Rio, fora de Porto Alegre, as idas e voltas, tanto para estádio quanto para treinamento dentro do ônibus, porque a gente cantava, a gente brincava, o Perdigão zoava todo mundo, o Edgley zoava todo mundo. E aquilo dali começou a se tornar também uma ligação muito forte, não da torcida com o grupo, mas do grupo com a torcida, sabe? Aquele grupo, ele não tinha vergonha nenhuma em começar, até certo ponto, idolatrar a torcida.
porque a torcida nos jogos tinha o Vamos, Vamos Inter, Nada Vai Nos Separar, que eram os cânticos que a torcida cantava na época nos jogos, e aquilo dali a gente começou a cantar dentro do ônibus. Só a gente dentro do ônibus, e a gente cantava uma música, cantava outra, e daqui a pouco o Perdigão puxava, ou o Edgley puxava, ou um outro jogador qualquer puxava o cântico da torcida, e a gente ia cantando aquilo dali dentro do vestiário, dentro do ônibus. E isso eu não tinha visto ainda, em nenhum clube que eu tinha passado, sabe? E aí mostra não a ligação da torcida com o grupo, mas do grupo com a torcida, sabe? E foi tudo presságio para que realmente o ano tava caminhando perfeito. Eu sempre brinco, aquele ano, se fizer um filme de 2006, aquele ano teve início, meio e fim super bem contado, capaz de buscar Oscar em qualquer lugar, porque teve de tudo. E no final culminou, aonde culminou, com o gol da pessoa que tinha que ser, porque aquele grupo era muito unido, aquele grupo não tinha vaidade nenhuma, aquele grupo não importava se era um ou outro que estava vencendo, que estava se destacando, todos eram importantes, sabe? Tanto que, enquanto a gente estava jogando Libertadores, tinha os jogos de final de semana e o Abel começou a intercalar bastante. Um time que jogava Libertadores, praticamente outro time jogava o Campeonato Brasileiro. E nós chegamos vice-campeões do Campeonato Brasileiro naquele ano. Sabe? Então mostra a força que aquele grupo tinha de você jogar praticamente com o time reserva durante as 10 primeiras rodadas, e durante as 10 primeiras rodadas a gente tá ali na cabeça do campeonato também, sabe? Além de estar buscando as vitórias na Libertadores. Então acho que teve tudo isso no começo da Libertadores e a pausa para a Copa do Mundo na época. Essa foi a primeira parte da entrevista do Fernandão. Nós dividimos em blocos, porque tem muita história boa ainda.